Deixa eu apresentar para vocês a nossa clínica de orientação de carreira. Esse é um processo que nós desenvolvemos dentro do módulo do método Karma para estruturar o pensamento quanto ao gerenciamento de carreira. O objetivo do Karma Pro é levar profissionais que estão num determinado ponto da carreira a atingir um objetivo que ele tenha de sucesso. Seja lá qual for o objetivo de sucesso que ele tenha. O forte deste método aqui é trabalhar baseado em protagonismo e autogestão. Ou seja, o fulano que assume o comando da sua carreira. Antes da gente começar, deixa eu dar uma visão para vocês de onde veio o programa Karma, o método Karma. Ele foi criado em 2006 com o objetivo de suportar profissionais de alta performance. Então, dentro de um modelo chamado Gestão de Talentos, existia um programa que era o programa de capacitação e protagonismo, que nós chamamos de programa de autogestão de carreira. Esse programa, através desse método nosso de gestão de talentos, ele já está implantado em 6 países. Então ele está no Brasil, na Argentina, Chile, Colômbia, Estados Unidos e Holanda. E alguns trabalhos na Venezuela. Então, contando com o Brasil, são 7 países. Tá? E aí, trabalhando sempre baseado no protagonismo, né? E aqui nós temos, nas principais capitais do país, nós já temos unidades operando. O método ele é composto de 4 blocos, cada um focado num momento de transição da carreira. Se a gente pensar na linha, na carreira profissional como um todo, existem 4 momentos que são cruciais. O TEAM ele é voltado para a escolha da profissão, para o momento em que o jovem está no ensino médio, está procurando o que vai fazer da vida. Então nós temos um método específico para ele. Ajudá-lo a juntar escola, jovem e família para melhorar a escolha da profissão e, obviamente, otimizar o sucesso profissional dele. O PRO, que é o que nós vamos falar hoje, ele é focado na melhoria da performance, na percepção e no criar um eu profissional. Essa é a grande diferença. Quando o indivíduo ele se percebe como um produto à venda no mercado, não ele verdadeiro, porque nós não somos produtos, mas o arcabouço, o protocolo de comunicação dele como um eu profissional, ele percebe que isso tem que ser vendido, e aí a percepção de valor muda, todo detalhe muda. Então é disso que nós vamos trabalhar hoje. Quando ele cresce na carreira, ele atinge o nível da liderança. E para isso nós temos um programa que é o Karma Class. O Karma Class ele é separado em encontros, cada um com uma temática. Nós fizemos um trabalho grande para estruturar este programa e sair do lugar comum. Toda vez que você fala programa de liderança, a primeira coisa que vem na cabeça: preciso saber trabalhar em equipe, preciso saber dar feedback, preciso saber motivar. Isso é o óbvio, é o mínimo. Nós trabalhamos com o conceito de expansão. Primeiro o indivíduo aprende a ser líder dele mesmo, depois ele aprende a ser líder de uma equipe, estabelecendo propósito para a equipe, motivação, direção, alinhamento, liderança natural. Depois ele aprende a liderar dentro da empresa dele, depois ele aprende a contribuir para o mercado, para os indicadores e finalmente para o legado. Todo líder precisa deixar um legado. E esse conceito de legado é importante. Entender que a liderança é um processo cíclico e finito. Senão você cria líderes que sentam na cadeira e não levantam nunca mais. E aí a oxigenação da empresa cai. É disso que trata o Karma Class. Finalmente nós temos um 4º bloco, que é o Karma Senior, que é o PPA, Preparação para a Aposentadoria. Depois que o profissional executou toda uma carreira normal, vamos dizer assim, remunerada, que aquilo era a profissão dele, ele passa então a projetar o que ele vai fazer no futuro. Antigamente as pessoas começavam a trabalhar com 14, com 44 tinham 30 anos de profissão, se aposentavam. Mas a expectativa de vida era muito menor. Hoje nós estamos vivendo 90 anos. Então você começa lá mais tarde, porque normalmente a profissão de verdade começa depois da faculdade, 24, 25 anos. Você trabalha até os 60 e os 60 você está no auge da sua forma. Você vai viver mais 35 anos. O que você vai fazer nesses 35 anos? É disso que trata o Karma Sério. Como é que a gente prepara as pessoas para essa virada? Okay? E hoje nós vamos falar do Karma Pro. Ok? Primeiro vamos entender o peso da carreira na nossa vida. Então, se a gente falar em números, né? Supondo que você trabalhe 40 horas por semana e vai trabalhar dos 20 aos 65, esse seu período útil de vida profissional, ele vai consumir 30% da sua vida. Se você considerar que normalmente você vai dormir de 6 a 8 horas, né, o que sobra da sua vida é muito pouco. Então a carreira tem um peso gigantesco na nossa vida.
E é curioso como a gente investe num novo idioma, a gente investe num novo treinamento, a gente faz MBA, a gente faz um monte de coisa, mas não pensa em práticas para gerenciar a sua carreira. Isso é como se fosse uma academia, você tem que aprender a fazer o exercício da carreira. Isso é uma coisa importante. Mas, não, mas a carreira é parte da vida, então vamos ver quais são os aspectos que a carreira influencia na nossa vida. Vamos começar. Primeiro deles, onde você vai morar. Porque as pessoas tendem a morar perto dos seus trabalhos, ou estabelecer moradia de acordo com a sua atividade profissional. Ou mora perto do aeroporto, ou mora perto de estrada, né? Ou mora realmente na região onde tem mais emprego. Isso é natural. Os movimentos migratórios, eles são provocados pela oferta de trabalho. Então, onde eu vou morar é definido pela minha carreira. Com quem eu vou me casar? Porque como eu vou passar tanto tempo dentro desse mundo profissional, a tendência de que eu encontre a minha alma gêmea nesse entorno é muito grande. Né? Ou vai ser na faculdade que eu estou fazendo, ou vai ser na academia que eu frequento, ou vai ser no meu trabalho. É neste mundo. Existe até um estudo que diz que a nossa alma gêmea ela está a 8 km de nós. Então você não desesperar. Né? Hoje com o Facebook e tudo mais, isso pode ter mudado, mas ele está num raio muito próximo. Agora uma coisa importante, ela também define quanto tempo você vai ficar casado. Porque existem profissões que o modelo tradicional de casamento não aguenta. Né? O caso, por exemplo, da consultoria, do médico, né? Médico obstetra, que tem que sair o tempo inteiro para fazer parto e tal. Se a companheira ou companheira não tiver cabeça para isso, morreu. Né? Você já pensou o que significa ser marido da Gisele Bündchen? Será que o casamento aguenta? Né? Então é esse tipo de coisa que a carreira vai influenciar. Próximo. Quantos filhos você vai ter? Filho dá trabalho. Precisa de atenção, precisa de carinho, precisa de dedicação. Pode ver que a população média vem caindo. Porque as pessoas têm um filho, no máximo 2. Né? Nossos avós tinham 10, 12, 14, tudo bem, não tinha Big Brother naquela época, mas tinha 10, 12, 14. Agora é 1, 2. E olha lá. Ela vai definir a qualidade e a quantidade do seu patrimônio. E não é só uma questão de acumular bens. Existe uma relação quase que automática entre você atinge uma posição e é esperado que você tenha tal coisa. Para ter essa tal coisa, você tem que ter uma posição para manter. Então a qualidade, a quantidade do teu patrimônio está diretamente relacionada com a carreira que você vai seguir. E finalmente os seus estudos, obviamente. Se você continua focado nisso, se você continua trabalhando para desenvolver-se, o que você vai estudar está diretamente relacionado com a sua carreira. Ok? Seguindo. Por que nós entramos no mercado de trabalho? Isso é uma coisa importante. A famosa pirâmide de Maslow. Né? Então nós temos lá necessidades básicas, segurança, sociais, autoestima, realização. Quando nós trabalhamos no modelo básico, né, eu estou na fase básica da minha vida, o que eu preciso aqui? Eu preciso gerar renda. Então, o motivo que eu entro no mercado de trabalho é o inverso da pirâmide. A maioria das pessoas entra no mercado para gerar renda. Eu tenho que gerar renda profissional. Vou trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro. Porque eu quero ter autonomia, porque eu preciso pagar minhas contas, porque eu preciso pagar a escola, seja lá o que for. Eu preciso gerar renda. Aí, com essa renda, você compra coisas que você não quer perder. Então, você comprou o seu carro, você faz o seguro. Isso já custa mais dinheiro. Você tem uma casinha, você pôs coisa lá dentro da casa. Então, você já começa a ter proteção da casa. E assim vai. Então, eu vou subindo para o nível de segurança. Depois, o social, eu preciso pertencer a alguma coisa. Tem gente que sofre porque não tem nada depois do arroba. Né? Eu preciso pertencer ao arroba, eu preciso ter um crachá. Eu preciso ser de uma empresa. E socialmente acontece isso. Você pega o telefone e liga. Eu queria falar, você liga para um amigo teu. Quer falar com fulano? Tá. É o Edson. Edson de onde? Né? Parece que a gente precisa pertencer a alguma coisa. Aí você dá aquela parada, não, eu sou um amigo dele. Não, eu preciso ser de algum lugar. Né? Eu sou da empresa tal. Parece que isso vira um sobrenome para a gente. Depois de um tempo na empresa, trabalhar significa sentir-se útil, ter realização. Né? Gostar daquilo que você faz. Eu não quero mais ser um empregado, um recurso ou um colaborador. Eu quero ser alguém dentro do meu mundo. E finalmente, eu passo no final da história a construir um legado. Eu quero olhar para trás e falar, olha, aquele projeto fui eu que fiz. Está vendo aquela escola? Fui eu que montei. Está vendo isso aqui? Está vendo aquele cara? Fui eu que treinei. Então, eu passo a ter motivos diferentes para trabalhar. Então, dependendo do momento de vida, eu entro num momento diferente a minha motivação para gerar renda.
O nosso sistema de crenças, ele influencia como é que nós lidamos com o trabalho. Né? Trabalho não é uma coisa agradável, a expressão trabalho não é uma coisa agradável. Quando a gente pensa no trabalho, existem vários motivos aqui que levam a gente a falar, mas espera aí, trabalhar e lazer não são coisas iguais. Então, alguns dos motivos, ele nos afasta dos nossos pais. Quem é que nunca ouviu a expressão, não posso brincar com você agora porque eu tenho que trabalhar, né? Ou, papai vai viajar, mas está a trabalho. Então a palavra trabalho vai ficando pesada, né? Às vezes ele rouba nosso final de semana, é comum você ter um overtime aí. Ele é usado como pena, é a única coisa que pode ser usada, né? Trabalho forçado, pescaria forçada não existe, férias forçadas não existe, compras forçadas no shopping, que legal? Não, mas não tem. É só trabalho forçado que existe. Se você começa a trabalhar mais cedo, ele vai mudar a nossa adolescência, óbvio. A vida de um adolescente que trabalha é diferente da vida de um que não trabalha, né? Isso aqui é interessante, é um preço a pagar. Então, muitas pessoas olham para a carreira profissional e para o trabalho pensando assim, ok, não é o que eu quero, mas eu quero comprar minha casa, então eu tenho que trabalhar. Mas eu quero dinheiro, então eu tenho que trabalhar. Né? Então, ele é considerado como um preço. Agora, a pergunta interessante. Quantas pessoas você conhece que se declaram apaixonados pelo que fazem? Ou que falam, faz 3 anos que eu não trabalho mais. Essa é a pergunta. Passa no telefone, liga para alguém e pergunta, como é que estão as coisas? Invariavelmente a pessoa vai falar de trabalho. E ato contínuo, ela vai se vitimizar. Como é que tá? Não, tá tudo corrido, pô, trabalheira danada, tal, tô sem tempo de nada. Eles associam o trabalho a uma coisa pesada. Tanto que a aposentadoria é vista como um prêmio. É uma coisa interessante, né? Eu trabalho para conquistar o direito de não trabalhar. É uma coisa que maluca, né? Essa é a nossa relação. Falando do sistema de crenças, é ele que lida a forma como nós interpretamos tudo que está ao nosso redor e também o nosso trabalho. Né? Então, o sistema de crenças, ele captura a realidade, traduz e nos dá sentimento do que é. O sistema de crenças ele é dividido em 4 categorias. Então, vamos pegar a categoria mais elementar de todas, que é o dogma. O dogma é a base, tanto da religião, quanto do emprego, quanto dos times de futebol, são as verdades absolutas. Mais ou menos isso aqui, eu não quero ouvir. Né? Eu estou certo, você está errado. Então, trabalho é obrigatório. Né? Não dá para se divertir. Quer se divertir, vai para a Disney. Né? Isso é o dogma. É a forma como nós trabalhamos. Algumas empresas a gente começa a ouvir dogmas mais pesados, do tipo, não, para crescer tem que puxar o saco. Se você não fizer acordo, nada acontece. Né? Então, são regras que vão se montando. Mas vamos supor que a gente vença o dogma. Para vencer o dogma, eu preciso de conhecimento, eu preciso de estudo. Existe um trabalho que está sendo feito no Oriente Médio, muito interessante, e com os prisioneiros que são considerados terroristas, eu não estou julgando se está certo ou está errado, os caras são prisioneiros, eles estão lendo e fazendo resenhas de vários materiais, progressivamente. Eles estão recebendo cultura. E o nível de agressividade vem baixando. Porque a cultura é o único antídoto ao dogma. Quanto mais você sabe, menos dogmático você é. A verdade absoluta, ela acaba morrendo. No segundo nível, quando você conhece um pouco mais, você passa para o senso comum. E aqui é interessante, quero fazer uma brincadeira com vocês. Olhando para esta foto, o que vai acontecer? Eu tenho um cidadão forte, tatuado e careca, e tenho um bando de policial olhando para ele. O que vai acontecer? Conflito. É o que isso sugere para a gente. Agora, um olhar mais atento vai perceber algumas coisinhas que só o conhecimento vai trazer. As algemas ainda estão presas no cinto. Ninguém está pronto para algemar ninguém. Este policial está sorrindo. Este policial está sorrindo. Este aqui está olhando o perímetro, portanto não é este cara o foco dele. Agora, o mais importante de todos, se você observar aqui no cantinho, esse cidadão tem a tatuagem de uma menina super poderosa. Decididamente ele não é um cara perigoso. Ou seja, o conhecimento nos faz ver o cenário com outro olhar. O que tem por trás dessa foto, que é a história original? Esse cidadão, ele tem um estúdio de tatuagem, é pai de família, e encontrou um artefato na varanda dele e chamou o esquadrão antibombas. Mudou o cenário. Quando nós olharmos para isso, já não é mais a ideia do conflito que virá. Então o senso comum faz com que eu acredite em outra coisa.
No mundo do trabalho, como é que isso funciona? As suas experiências vão mudando a sua relação com a carreira e com o trabalho. Não adianta apresentar projeto para aquele cidadão porque ele nunca aprova. Não adianta falar porque a regra é assim. Você ouve nas empresas, mas essa é a nossa cultura. Isso é senso comum se estabelecendo. O senso comum ele é bom, ele te ajuda a antecipar modelos, mas ele é ruim porque ele cria o pré-julgamento. E aí você passa a travar a sua carreira. Evoluindo, nós chegamos no sistema de crenças de nível 3, que é baseado em indicadores. Isso nos leva a entender o mundo, aceitar o mundo a partir de indicadores e números. Esses indicadores e números estão presentes na nossa vida e tornam a nossa vida mais complexa, evidentemente. Embora não sabendo como eles são calculados, eu acredito nos números. Eu acredito naquilo. Um bom exemplo são os exames médicos. Separando médicos e enfermeiros que sabem olhar esse conteúdo, né, todos nós abrimos o exame para olhar o que tem lá dentro. E vem lá, uma proteína não sei o que lá, ina, que eu tenho 0,4 no meu sangue, e aí do lado tem uma referência. O normal é 0,2 a 0,6. Bom, legal, eu estou bem. Eu não sei nem o que é aquilo, não sei como foi medido, não sei qual é o critério, mas é um número que me faz acreditar que eu estou bem. Isso acontece no mercado de trabalho. Um cidadão que cumpre as metas é um bom profissional? Essa é uma forma de acreditar. E não necessariamente isso é verdade. Por quê? Por isso que existem as avaliações 360 e etc. Nem sempre só cumprir meta é bom. Nem sempre o cara que não cumpre a meta é um mau funcionário, pode ser a pessoa certa no lugar errado. Mas isso nos leva a cometer erros. Né? Finalmente, o quarto nível, que é o nível onde nós queremos chegar, que é a crença construída. Eu posso ser o que eu quiser. Isso não tem nada a ver com The Secret, com mistérios, com coisas desse tipo. Uma coisa simples. Se eu quiser ser alguma coisa, eu preciso ter competência para ser essa coisa. E a competência é a combinação de conhecimento, habilidade e atitude. Isso universalmente é conhecido. Conhecimento. Alguém te impede de buscar conhecimento? Não. Você pode buscar onde quiser, ainda mais no momento que nós vivemos, que é a era do conhecimento. Quando eu era pequeno, conhecimento a gente tinha que buscar na biblioteca pública. Você tinha que pegar 3 ônibus para ir até o centro da cidade, fazer ficha, ir lá procurar onde é que estava o livro, abrir um livro que foi escrito não sei quando, estava desatualizado. Conhecimento era difícil. Hoje não é. Conhecimento tem em qualquer lugar. A habilidade, ela vai vir com a repetição. Então, à medida que eu começar a fazer as coisas, que aquilo que eu me propus a fazer, eu vou adquirir habilidade. Então, um exemplo que eu uso sempre é a patinação no gelo. Não sei patinar, vou ler como é que se patina. Vou botar um patinho, vou patinar. Vou cair, até conseguir ficar de pé. E aí, com a prática, eu vou conseguir patinar. E por último, eu vou obter como? Com a atitude. Eu vou ter postura de patinador. Né? Vou chegar, vou cumprimentar as pessoas, vou me vestir, vou preparar, vou lá, sorriso, né? Vou virar patinador. Então, eu posso ser qualquer coisa que eu queira, desde que eu tenha a atitude de pegar esses 3 componentes. A atitude e a disciplina. Não, meti na cabeça que eu vou ser, então eu vou fazer, eu vou ser, meti na cabeça, vou fazer a coisa que essas pessoas fazem, e aí eu vou obter resultados. Conheço um monte de gente que fala, nossa, eu tenho ideia ótima para um livro. O que você me aconselha? Eu falo, senta e escreve. Mas eu não sei escrever, senta e escreve. A primeira palavra já é a primeira palavra do seu livro. Outras pessoas falam, nossa, eu queria tanto correr. Tá bom, começa andando. O importante é o fazer, é ter atitude. Com esse modelo, fica claro que a crença construída, a forma de pensar, ela pode ser desenvolvida a qualquer momento, desde que você trabalhe esses 3 componentes. Só finalizando o conceito de crenças, então olha que interessante. Do dogma eu vou para o senso comum, dali eu vou para indicadores e métricas, dali eu vou para a crença construída. Ou seja, eu construo o meu modelo de crença nessa sequência. Para ter dogma, basta ter fé. E o pressuposto da fé é a ignorância no bom sentido da palavra. Ignorar qualquer outro conteúdo. Não tem conhecimento. Eu simplesmente acredito. Ponto. Isso é dogma. Né? O senso comum ele vai depender da minha vivência. Quanto mais eu vivo, mais senso comum eu tenho. Mais experiência eu tenho. Os indicadores vão vir do meu conhecimento, a minha habilidade de ler números e interpretá-los. Agora, a crença construída vai vir do meu autoconhecimento. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu sou capaz.
Esse é o ponto. Então, aqui eu construo desta forma e eu argumento desta forma. O meu mundo eu apresento para você, você não acredita, eu te mostro números, você não acredita, eu te conto casos, você não acredita, eu falo que é assim e acabou. Então, o modelo ele funciona dos dois lados. No nosso caso, para trabalhar com orientação de carreira, eu preciso chegar nesse nível da crença construída, que eu posso ser o que eu quiser, nada me limita. A única limitação que eu tenho é a minha vontade. Esse modelo, né, por que a minha vontade ela é minada? Por que isso incomoda? Né? Porque eu vivo em sistemas sociais, desde que eu nasci. O sistema social é formado por no mínimo duas pessoas. O casamento é um sistema social, uma amizade é um sistema social. Juntei duas pessoas, eu tenho um sistema social. E esses são os três principais sistemas sociais que vão acompanhar a nossa vida sob a ótica da carreira. O primeiro é a família. E se a gente imaginar uma família, acho que hoje tem modelos de família completamente diferentes. Né? Tem famílias múltiplas, família com dois pais, família com duas mães. Vamos pensar na família tradicional, né? Como aquele modelão. Alguém é o provedor, então alguém vai ao mundo trazer recursos, e alguém é o administrador. Esses papéis independem de gênero. Tem muito pai que cuida da casa, tem muita mãe que trabalha fora, etc. Às vezes os dois trabalham fora e tem uma empregada, uma governanta que é o administrador, mas esse é o modelo. Né? Neste modelo existem algumas regras desse sistema social. Todos devem ser tratados de maneira igualitária. Não existe meritocracia em família. Aí quando as pessoas falam, não, mas a minha família não é assim, então faz um exercício simples, o exercício do Natal. Chega no dia do Natal, ao invés de colocar presentes na árvore, você abre uma lista de desempenho. Começa a dizer, fulano tirou nota tal na escola, então você vai ganhar um presente do tipo C. Fulano tirou nota tal, você vai ganhar um presente do tipo B. Né? E você que tirou todas as notas, nossa, está aqui um presente do tipo A. Tenta fazer isso para ver o que acontece. Vão te massacrar. Família não é lugar de fazer isso. Família é lugar de todo mundo ser tratado igual. Outra coisa interessante no modelo família. O esforço é reconhecido. Então é muito comum falar, ele não conseguiu, mas ele se esforçou tanto, vamos fazer alguma coisa por ele. Né? Isso é comum também com o cunhado. Né? Não, ele não está arrumando emprego, mas ele é esforçado. Então, não permita, tá? Que isso aconteça. Esforço é reconhecido em família. Então, sempre a gente estimula. Não, tá ruim, mas vamos lá. Tá ruim, mas vamos lá. Né? Eu acho engraçado isso aqui, por exemplo. É cruel o que eu vou falar agora. Vocês já viram a apresentação de balé de criança pequena? Tecnicamente é uma porcaria. Uma porcaria, é. Mas é o esforço. Então, ei, que bacaninha. Vamos lá. É? Vamos fazer. Vamos fazer a coisa acontecer. Nos estudos, né? Fulano passou em recuperação. Né? Teve provão, provinha, isso, aquilo, passou. Né? E a gente fala, que bom que passou. Se fosse no emprego, ele estaria demitido. E assim vai. Então, várias características. A mais importante de todas é essa aqui, ó. O mais fraco recebe mais atenção. Isto aqui cria uma distorção do sistema. Algumas pessoas crescem se valendo da atenção que recebem por parecerem mais fracos. E quando entram no mercado de trabalho, eles se fragilizam para receber mais atenção. E isso é um pipinaço. Mas isso é como funciona o sistema, é família, e nós não vamos mudar como é que uma família funciona. Vai ser assim e ponto final. Tá? O fulano, ele cresce. Quando ele está lá nos seus 6, 7 anos, tadinhos, estão chegando cada vez mais cedo no mundo da escola, mas 6, 7 anos ele chega aqui. Como é o sistema social da escola? Primeiro, que é todo mundo mais ou menos da mesma idade, né? Não tem mais a figura paterna-materna, e tem uma regra clara, que tire nota e fique tranquilo. A métrica do seu desempenho é a nota que você tira. Bom, fim de papo. Se você não tirar nota, aí que eu vou discutir o seu comportamento. Então, qual é o recado que o sistema educacional passa? O que interessa é cumprir a meta, não interessa como você se comporta. Eu só vou checar como você se comporta se você não tirar a meta. Pensa aí, você conhece algum aluno, ou da sua época de escola, que tirou 10 em tudo e foi reprovado porque era um capeta? Não, até porque é uma incoerência do sistema. Como que alguém encapetado tira 10 em tudo? Eu sei que eu era assim. Então, esse é um problema. Né? Então, como é que a gente faz isso? Né? E no último nível, você não aprendeu? Então eu insisto, eu insisto, eu insisto. É a obrigação da escola ensinar o indivíduo. De novo, a situação do mais fraco recebe mais atenção. Então esse sistema ele é reforçado aqui. O mundo passa, você entra na fase
economicamente ativa, você vai arrumar um trabalho. Né? E aqui é interessante, já começa a função, né? Você tem que trabalhar. Né? Não quero vagabundo dentro de casa. Ou você arruma um emprego ou eu te ponho para trabalhar. Ou você toma jeito ou eu te ponho para trabalhar. No trabalho as regras são outras. É uma hierarquia e um funil. As empresas são piramidais. Quanto mais eu subo, menos cadeira tem. Na grande maioria das empresas. Longo prazo é feito de curto prazo. Então essa história de que o mais fraco recebe mais atenção é mentira. O mais fraco é demitido. Bom, né? Quem erra menos é promovido. Portanto, não tem essa história de esforço. Ah, o fulano trabalhou até 10 horas da noite porque é incompetente. Devia ter feito o trabalho dele até 6. Né? O esforço não é premiado. O que é premiado é resultado. Né? Eu preciso ter alinhamento com o meu chefe. Aqui a rebeldia era bem vista, aqui a rebeldia era aturada, mas aqui ela não é aturada. Trabalho não é lugar de gente rebelde. O que você faz é trocar de emprego, se você quiser, mas o alinhamento está aqui. E a teoria nem sempre é a prática. Sim, as empresas são esquizofrênicas. Sim, as empresas escrevem uma coisa e praticam outra. Sim, os chefes falam uma coisa na reunião e outra nas costas. Este é o mundo e esse é o modelo mais cruel de todos. Sim, a vida é dura. Este é o mundo do trabalho. Neste mundo aí a pergunta, funciona o modelo mental da escola? Não, não funciona. Você vai ser amparado como na família? Não, não vai. E o que o pessoal, quando contrata pessoas, faz? Bem-vindo! A nossa empresa é uma família. Pô, legal, família, eu sei como é. Não, aqui você vai perceber que nós somos uma grande escola. Legal, a escola eu sei como é também. E o fulano tenta seguir a carreira dele usando este modelo mental, que é um modelo confortável. Este modelo acolhe o indivíduo. Este modelo desafia o indivíduo. É essa a transição que nós tratamos com o Karma Pro. Distanciar esses dois indivíduos e ensinar que isto aqui é o mundo pessoal e isto aqui é o mundo profissional. A espiral do sucesso é a base da teoria do karma. Como é que ela funciona? Primeira coisa que eu preciso saber, quem sou eu? Olhar para dentro de mim. É a coisa mais difícil do mundo. Eu sei quem é o outro, eu sei quem é o vizinho, eu tenho opinião sobre todo mundo, mas não tenho sobre mim. Quem sou eu? Mas uma vez que eu saiba quem sou eu reflito sobre isso. Ao refletir sobre isso, eu defino meus interesses. Porque a reflexão de quem eu sou estimula os meus interesses. Os meus interesses, uma vez repetidos, eles criam habilidades. Estas habilidades, uma vez desenvolvidas e incorporadas, me trazem satisfação, porque eu faço bem as coisas. Quando eu fico satisfeito, meu comportamento se altera. E ao se alterar, eu sou uma pessoa mais aberta, mais feliz, mais radiante, etc., que gera uma aceitação no meu grupo social. Isso afeta quem eu sou e a pirâmide se alimenta. Essa espiral me leva para cima. O que acontece com a maioria das pessoas depois de um tempo na vida profissional? Eu paro de pensar sobre mim mesmo. Porque eu já estou estabilizado. Por que eu tenho que ficar me analisando? Ao parar de olhar para mim, a vida mudou e eu não percebi, eu perdi o foco. Sem foco, eu não tenho interesses. Eu não sei mais o que fazer. Pegue qualquer pessoa e pergunta, o que você gosta? Lista 3 coisas que você mais gosta. Vai demorar. Sem ter interesses, eu não tenho repetição. Sem repetição, eu não gero habilidade. Portanto, eu me torno obsoleto. Ao me tornar obsoleto, todo aquilo que eu faço não gera um resultado positivo. Não gerando isso, eu não tenho aceitação. E eu não me aceitando, eu me deprimo. E uma pessoa deprimida, ela tende a se recolher. E quando ela se recolhe, ela não tem aceitação do seu grupo social. E, portanto, ela se vitimiza, que ela está excluída, que ninguém entende, que os outros não fazem, que ninguém dá valor. Ou seja, a espiral vai para baixo. Esse é o processo. Então, como é que nós intervimos nesse processo com o método karma? Primeira coisa, eu vou colocar de volta ferramentas de conhecimento. Fazer você refletir sobre quem você é. E aí eu vou definir novamente novos conjuntos de interesse para você. Uma vez que os seus interesses estão definidos, você vai ganhar novas atividades. É isso que você quer fazer? Então legal, você vai fazer isso dessa forma, assim. O que vai te gerar uma nova carteira de habilidades, disciplina, controle, visão, mundo, entendimento, comunicação, tudo que você precisa ter. Suas novas habilidades vão lhe trazer o sentimento de plenitude. Olha como eu estou no comando, agora eu consigo, não tem variável fora de controle, tudo depende só de mim.
Esse sentimento de plenitude vai alterar definitivamente seu comportamento. Esse seu comportamento vai criar novos hábitos. Que você é uma pessoa agora dedicada, virada, comunicativa e etc., que vai afetar quem você é, fazendo com que a espiral vire no sentido contrário, levando você para cima de novo. Isto é a síntese de como funciona o método Karma, nas suas diferentes versões, mas essa é a base. É assim que nós trabalhamos. Tá? Feito isto, o que vai acontecer? Nós vamos conseguir separar o eu verdadeiro do eu profissional. Decididamente, nós temos duas pessoas. Na verdade, nós temos várias. Eu tenho o filho, eu tenho o pai, eu tenho o companheiro, eu tenho o empregado, eu tenho o empregador. Mas como o método Karma trabalha com carreira, nós vamos falar especificamente do eu profissional. Então é como se eu fizesse um passo para o lado, e aqui do meu lado está o eu profissional. Eu sou o eu verdadeiro, ele é o eu profissional. Esse eu profissional, que é o meu reflexo, eu posso trabalhar com ele criando, modificando, colocando competências, fazendo tudo o que eu preciso fazer para que ele funcione adequadamente. Qual é a base da nossa estratégia? Criar um eu profissional é a nova crença, é a crença do nível 4, a crença que eu vou construir. Essa crença ela parte do seguinte nível. Primeiro, o meu eu profissional difere do meu verdadeiro. Desculpa fazer de novo. A tese da nossa crença, o nível 4, aquela crença que nós vamos formar, ela tem certos passos. Primeiro deles, meu eu profissional difere do meu verdadeiro. Quem eu sou é uma coisa, como eu me apresento para o mercado, tem variações. Essa figura do eu profissional é algo que eu crio e apresento ao mercado. Bacana. Então, eu sei que eu não estou falando da mesma pessoa, eu sei que eu estou falando de um protocolo de comunicação. O mercado é composto dos meus clientes. Meu chefe, meu superior, meus colegas, meus clientes, meus fornecedores. Quem compra a imagem que eu estou vendendo. A empresa onde eu trabalho, a empresa que eu quero trabalhar, ela é minha cliente. Independente do meu vínculo de trabalho. Eu posso ter uma carteira profissional assinada. Mas isso não torna a empresa minha família, nem tampouco a minha escola. Ela é a minha cliente. Ela me paga todo mês por um serviço que eu presto para ela. E essa é a grande mudança que tem que acontecer na nossa cabeça. Eu tenho que tratá-la como um cliente, encantá-la todo dia. Eu sou um fornecedor da minha competência. E como fornecedor eu tenho que desenvolver um plano estratégico. Esse plano é o que faz o cara. Logo, como plano, eu estou no controle da minha carreira. Ou seja, ao construir a nova crença, acreditando que o eu profissional é diferente do eu verdadeiro, eu passo a tratá-lo como um produto, não a mim como pessoa, mas o eu profissional, como um produto, e esse produto é vendido ao mercado. Essa é a tese, para que a espiral de sucesso cresça. Obviamente, dentro do mundo profissional, eu vou ter vários interlocutores. Como eu disse, meu superior, meus pares, meus colegas, meus clientes. E para cada um eu vou desenvolver uma embalagem distinta. Eu não posso falar com o meu superior no mesmo protocolo, na mesma linguagem que eu vou falar com meus pares. É evidente, eu tenho que fazer pequenos ajustes de embalagem. A gente chama de efeito Coca-Cola, com todo respeito aos donos da marca Coca-Cola. Dentro da garrafa tem um líquido, e este líquido é comumente conhecido como Coca-Cola. Isso não muda. Uma gota d'água para eu colocar nele vai mudar. Ele não pode mudar. Então quem eu sou tem que ser íntegro. Agora, quem eu sou pode receber várias embalagens distintas para várias finalidades. E é disso que trata o programa Karma Pro. Ensinar você a construir as várias embalagens de acordo com o público que irá consumir a sua Coca-Cola. Então, se eu vou sair para uma caminhada, eu boto uma latinha como essa na minha mochila. Né? Se eu vou fazer um almoço de domingo, eu pego um litrão desse aqui. E nunca o contrário. A pessoa sair para caminhar com um litrão de 3 litros, não vai dar certo. Embalagem certa para o momento certo. É isso que nós fazemos. Né? Diferenciando preço e valor. Preço é quanto eu custo para o meu cliente. Isso envolve a minha remuneração, meus benefícios, o tempo de gestão, o nível de treinamento que eu preciso, tudo mais que vai acontecer é o meu preço. Valor é aquilo que o meu cliente obtém com o meu trabalho. Então esse é um momento de reflexão, né? Eu sei quanto eu custo, mas será que eu sei quanto vale o meu trabalho? Onde que o meu trabalho impacta? Qual é a cadeia de valor? Quais são as funções que estão relacionadas? Quem são os meus stakeholders? Quem são as pessoas que se interessam pelo meu trabalho? Isto aqui é valor. Isto aqui é preço. No método Karma você
entende como descobrir o seu valor. E a partir daí construir uma estratégia. Para a gente entender a situação valor e preço, vamos olhar para esse gráfico. A linha laranja, ela apresenta o valor de um determinado indivíduo no tempo. Serviços que ele faz, coisas que ele presta e o que a empresa obtém com o trabalho dele. Observe que ao longo dos anos, isso não muda. Ele é um bom profissional, ele cumpre com todas as metas, ele faz o que precisa, ou seja, é um funcionário ideal. A linha cinza representa o custo dele, quanto ele custava no momento da contratação e quanto ele passou a custar a cada momento do tempo. Por que o custo dele subiu? Primeiro porque economicamente a moeda desvaloriza e ele precisa ganhar mais mesmo, existem os aumentos por promoção, que são naturais, mas também existe o desgaste da relação. Ou seja, o custo de gerir esse indivíduo, ele aumenta com o tempo, por quê? Porque esse indivíduo deixa de ser tão cuidadoso na relação. Então ele começa a atrasar um prazo aqui ou ali, né? Ele começa a, baseado no modelo mental de escola, ele começa a se rebelar com algumas regras, já não aceita também a comunicação, perda de alinhamento. São componentes que vão levando. Vamos supor que ele se fosse um funcionário perfeito, que não tivesse nenhuma perda de alinhamento, nada. O simples fator econômico vai fazer com que ele custe mais caro. Com o tempo, a relação custo-benefício vai se encurtando. Até que chega uma hora em que não é mais possível, economicamente, manter esse funcionário. Decisão racional da empresa, substituí-lo. Substituir, trocar, fazer o que tem que fazer. E quando a cabeça, na mentalidade do indivíduo, poxa, depois de 7 anos trabalhando, agora eu não sirvo mais. Eu dediquei 7 anos da minha vida a essa empresa. Né? Sempre fiz tudo o que me pediram. Né? E agora eu não sirvo mais. Sim, porque ele está olhando para o mercado com a mentalidade da família. Não, eu fui parte desta família por 7 anos e agora não me querem mais. Não, meu amigo, você foi um fornecedor por 7 anos. Fornecedor que tinha um preço atraente e que agora você não tem mais. Simples assim. A regra do mercado é essa. É como se eu fosse a um restaurante muito bom, muito legal, gosto do prato, sempre muito bem atendido, garçom, muito... mas o preço do prato foi subindo com o tempo. Vai chegar uma hora que você fala, não, esse preço não vale mais o atendimento que eu recebo aqui. Embora o atendimento permanecesse o mesmo. Esse é o racional que nós temos que fazer. Né? Aí tem as vitimizações do tipo, mas a empresa não me deu o treinamento, a empresa não fez isso, a empresa não fez aquilo. Legal, concordo que a empresa tem que fazer parte da coisa, mas não tudo. Para que isso não aconteça, cada vez que o meu preço sobe, a linha de valor deveria ter subido junto, mantendo constante a relação custo-benefício. Isso só vai acontecer quando o profissional tiver consciência do valor que ele gera, consciência da expectativa dos seus stakeholders e tomar as iniciativas corretas para aumentar esse valor. Ou seja, novamente depende da atitude do sujeito. Depende de ele olhar e falar, eu preciso gerar mais valor. Isso é protagonismo e é disso que trata o programa CAR, de desenvolver protagonismo. O programa ele é todo estruturado, com formulários, com documentos, com modelos. Eu vou mostrar para vocês com detalhe isso na sequência. Mas é um processo estruturado de planejamento estratégico da carreira. É isso que nós fazemos dentro do programa. Ele é feito de passos. Primeiro passo, eu preciso definir diretrizes. O que é uma diretriz? Um objetivo está aqui, eu vou alcançá-lo, mas se eu olhar direto para ele, eu fico cego com o entorno. Então o que eu preciso fazer? Estabelecer diretrizes. Daqui até aqui, que é o mais largo, mais confortável, eu consigo estabelecer. Então, primeira diretriz que eu crio é como é que eu quero levar a minha vida. O que eu gosto de fazer, como é que eu me sinto bem, como é que eu me coloco feliz, etc. Algumas pessoas dizem, você para que falar de felicidade e tal? Então tá bom, vamos falar em linguagem comercial. Qual é a minha zona de alta performance? Onde eu me sinto confortável, onde eu realmente produzo altamente. Isso é a minha pessoal. Dentro desta linha, existe uma banda menor, que são as atividades que eu quero fazer. E também não é uma só, são várias. Mas são as minhas atividades onde eu tenho alta performance, onde eu desempenho muito bem, onde as minhas habilidades são naturais. Isso eu chamo de diretriz profissional. Então, dentro da diretriz pessoal, existe a diretriz profissional. E aí existem vários exercícios para a gente chegar nisso. Chegamos nisso? Bacana. Segundo passo. Eu vou definir objetivos realistas.
Se eu sei qual é a minha diretriz profissional, eu vou estabelecer onde eu quero estar em 1 ano, 3 anos, 5 anos, até onde eu consigo enxergar. E aí existem exercícios para a gente planejar. E a palavra aqui é o realista. Então existem vários trabalhos que nós fazemos ao longo da dinâmica que criticam este modelo e veem qual é o nível de realidade que esse teu sonho tem. Naturalmente, quanto mais longe, menos realidade eu vou ter. E aí o jogo é como é que eu me preparo para chegar lá. Mas eu passo a ter um plano plurianual. O que eu vou fazer em 1 ano, o que eu vou fazer em 3 anos, o que eu vou fazer em 5 anos. E quando que eu reviso esse plano? Quantas vezes quanto você quiser. Vai montando. O que o método traz é isso. É um processo de revisão da sua carreira. Se você a cada 6 meses quiser fazer uma revisão, excelente. Você vai estar sempre com o teu plano atualizado. Entre o ponto onde eu estou hoje e o próximo ponto do meu plano, existe uma cadeia de pessoas que eu posso chamar de apoiadores, pessoas que vão me auxiliar na minha jornada, ou bloqueadores. E é interessante pensar que apoiar ou bloquear não tem nada a ver com bom e ruim, e nem tanto quanto gostar ou não gostar. 2 exemplos. Meu chefe me adora, ele adora trabalhar comigo. Ele gosta tanto do meu trabalho que ele nem sonha que eu saia daqui. Então, apesar de ele gostar de mim, ele é um bloqueador. Ele não vai deixar que a minha carreira progrida na direção que eu estou fazendo. Por quê? Porque ele gosta demais de mim. Eu tenho um adversário. Todo mundo tem um desafeto dentro da empresa. E de repente o meu plano é mudar de filial. O meu desafeto pode ser um grande apoiador. Eu vou sumir da vida dele. Se ele perceber que ao me apoiar o território fica livre para ele, ele vai ser um excelente apoiador. Então, gostar e não gostar não tem nada a ver com apoiar ou bloquear. Isso é pura estratégia. É conhecer o que as pessoas esperam de valor e o que elas querem como troca para fazer isso. Depois que eu souber quem são meus apoiadores e meus bloqueadores, eu preciso entender o que são meus fatores críticos aqui, né? O que vai fazer o botão do sim apertar e o botão do não apertar? Qual é esse trade? Qual é essa troca que eu tenho que fazer? Isso é importante. Provavelmente eu não conheça todas as pessoas, mas isso já muda uma das minhas habilidades, que é o bater na porta. Olha, estou com essa ideia, quero ir para essa direção. Será que eu posso conversar com você? O que você gostaria? Como é que você vai me ajudar? E etc. Aqui é interessante. Um dos dogmas que eu vejo muito, né, nas empresas aí. As pessoas não contam os seus planos. Porque contar antes da zica. É o olho gordo. Só que se ninguém sabe o seu plano, como é que as pessoas vão te ajudar? Então, é um dos dogmas interessantes para a gente trabalhar aqui. Né? Então, como é que eu trabalho para fazer com que o botão do yes seja apertado? Outro fator importante é, para cada ponto da jornada, ter um plano alternativo. Se eu for direto numa posição e aquela posição não vingar, porque eu não controlo todas as variáveis, eu me frustro. Então, a cada ponto da jornada eu digo, vou para cá, mas se isso não rolar, eu vou para cá. Eu tenho sempre um plano B. Então, a gente ensina vocês a construir o plano B. Finalmente, eu detalho todo o plano. Então, o que eu tenho que fazer para atender qual fator crítico, para atender qual stakeholder, para conseguir a aprovação, qual o objetivo que me leva na direção profissional, que me leva na direção pessoal. Eu passo a dar contexto e oportunidade para cada uma das minhas pequenas atividades quinzenais, semanais, todas elas passam a ter um contexto maior, um meta-objetivo, uma visão ampla. Então eu sei que eu estou hoje estudando tal tema para chegar em tal profissão. Essa é uma visão geral do programa, que agora a gente pode compartilhar aqui, mostrar em detalhes para vocês o passo a passo, todas as ferramentas do que nós temos. Né? E tudo que foi feito é baseado no conceito de autogestão de carreira, que é um livro que entrou para a história por ser uma publicação independente e ficar entre os mais vendidos na categoria negócios. Então, esse é o nosso desenho, ele já está em 5 países, 6.000 exemplares vendidos, né? Tá uma loucura. Como é que a gente aplica o programa? Eu posso trabalhar de 2 maneiras. Posso trabalhar de maneira individual, então você, meu cliente, pode montar pequenos grupos, e eu atendo as pessoas individualmente, e eles vão passar pelo processo, e aí não no formato intensivo, mas no formato extensivo, a gente programa reuniões de 2 horas, eu vou dando exercícios e eles vão trabalhando. Ou o modelo que eu sugiro, que nós trabalhamos num grande workshop de 12 horas,
de maneira intensiva, porque aí o profissional ele mergulha no mundo dele, na carreira dele. O rendimento aqui é excepcionalmente maior. Mas eu entendo que existem executivos que não queiram compartilhar e trabalhar num grande modelo. Então, a gente pode trabalhar das duas maneiras. Tanto em clínicas, a partir de 10 pessoas a gente já monta uma boa clínica. Sugiro que não seja maior do que 30, mas a gente pode trabalhar com isso. Ou em sessões individualizadas. Isso nós vamos discutir na sequência. Ok? Muito obrigado. Era isso que eu queria apresentar. E agora estou aberto a dúvidas e questões.